Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vasos comunicantes, empuxo, um pouquinho a mais do conteúdo, mas de uma forma bem sutil, tá? Não vamos aprofundar muito. O que são vasos comunicantes? Se você observar essa figura que está aqui, vê que tem um fluido nesse recipiente. Esse recipiente ele é um pouco disforme, então esse fluido está aqui nessa parte à esquerda fazendo zigue-zague, está nesse tubo mais espesso e está nesse tubo aqui inclinado e um pouco menos espesso. O fato é que esse fluido se comunica, né, com toda essa geometria do recipiente. É um fluido só, né, distribuído aqui. E é importante notar que, lembra no conteúdo passado que a pressão na profundidade de um fluido depende da densidade, da gravidade e da profundidade ou altura da coluna de fluido? Então, não importa quanto zigue-zague, qual que é a espessura, se está inclinado, se está reto, né? Se faz esse zigue-zague, o que importa é a altura de coluna de fluido. Então, se a gente observar nesses pontos aqui, ó, o ponto A, B e C não está na mesma altura, eles não estão no mesmo nível horizontal, então a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é igual à pressão no ponto C. Olha o ponto D, ponto E e ponto F, eles não estão na mesma profundidade, na mesma altura H aqui, se a gente puder chamar. Então, a pressão em D, a pressão em E e em F é exatamente a mesma. E aí a gente não é bobo, a gente usa disso para tecnologia. Vocês já viram o pedreiro usar a mangueirinha com água? O que essa mangueirinha com água faz? Como a pressão numa mesma altura é sempre igual, né? Aquele nível da água que está numa extremidade e que está na outra vai estar sempre na mesma altura em relação à Terra. Isso significa que se eu encher uma mangueirinha com água e ela for bem comprida, mas não importa, eu encher de água até aqui, o nível da água do outro lado vai ficar naquela mesma altura. Então é uma forma muito legal de você fazer, né, superfícies de mesma altura e trabalhar na construção civil, no que você quiser fazer. Tá certo? Mas desde que o fluido seja o mesmo. Aqui a gente tem o mesmo, talvez, não sei se um óleo, né? Aqui, ó, a gente tem o mesmo fluido que a água, tem o mesmo fluido que a água, o mesmo fluido que a água. Quando a gente mistura fluidos diferentes, no mesmo nível, né? As pressões são diferentes. Aqui eu tenho óleo e aqui eu tenho água. Mas se eu olhar para o mesmo fluido, numa mesma altura, a pressão tem que ser exatamente a mesma. Então aqui, ó, no limiar dessa superfície aqui, ó, pertinho da transição entre o óleo e a água, a pressão tem que ser a mesma, né? A pressão é P aqui e é P aqui também, tá certo? Beleza? E aí tem a questão dos vasos, né, comunicantes e tal. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um fluido só, que vem daqui até aqui. A partir dessa altura aqui, é um outro fluido. Mas não importa, nessa linha aqui, ó, é uma linha de uma mesma altura e do mesmo fluido. Está na interface, mas eu posso dizer que é do mesmo fluido aqui, eu posso dizer que é do outro, mas está na interface. Então a pressão em A tem que ser igual à pressão em B. Quem que é a pressão em A? É a pressão devido a essa coluna de fluido aqui, que faz a pressão aqui, certo? Quem que é a pressão em B? É a pressão devido a essa coluna de fluido aqui, tá certo? A gente usa a mesma fórmula, né? Pressão é o quê? Densidade vezes altura vezes gravidade. E a gente consegue fazer uma relação, né? E usar isso inclusive em tecnologia, né? Continuando aqui, ó, pensando em tecnologia, aqui são os exercícios e tal, vamos continuar. Aqui, ó, a pressão em vasos comunicantes. Isso aqui é muito importante, ó, a prensa hidráulica. A gente não sabe, por definição, que a pressão é o tanto que a força está distribuída na área de contato. Então, imagine que eu tenho um vaso comunicante. É um fluido, mesmo fluido que está aqui e vem até aqui. Só que esse êmbolo, né, desse pistão, ele tem uma área S1. Esse outro êmbolo tem uma área S2. O fato é que se eu fizer uma força aqui em cima dessa área, eu vou ter uma certa pressão, certo? Essa pressão é a mesma daqui. Porém, né, quando eu estou querendo utilizar um êmbolo, eu quero saber de força. Embora a pressão seja a mesma, como essa área aqui é grandona, essa força aqui vai ser grandona, tá certo? Então a força 1, a força 2, né, vai ser maior do que a força 1. Por quê?
a superfície do 2 é maior que 1. Então, quando a área é grandona, a força tem que ser grandona. Então, é óbvio que, assim, que quando eu quero fazer pouca força, eu faço força numa área pequenininha e aí passa essa pressão, né, para uma área grandona para eu ter uma força grandona. Então, com uma força pequenininha aqui, eu consigo erguer uma coisa grandona. É o que acontece aqui com os pistões de carro, né? O que acontece? Essa, às vezes, é uma mangueirinha de ar dessa finura aqui, ó, que alimenta isso daqui. Porque como a área dessa mangueira é muito pequenininha, basta fazer uma força pequena, eu vou conseguir fazer força suficiente para uma área já grandona. Olha o tamanho dessa área aqui, desses êmbolos, certo? Eu consigo erguer um carro, tá certo? Então, a gente usa essas coisas em tecnologia. E aí tem alguns exercícios, não precisa se preocupar em fazer, tá? Só lembrar que, ó, a mesma pressão que tem aqui é a pressão que tem aqui. Porém, quando eu vou converter essa pressão em força, quanto maior a área, maior a força. Então, se eu quero fazer uma força pequenininha para erguer um negócio grandão, eu faço a força numa área pequena, uso um vaso comunicante para comunicar essa pressão, que vai virar uma força grandona do outro lado, tá certo? Força pequenininha virou força grandona. Por quê? A área pequenininha virou uma área grandona. Esse é o sentido aí desse princípio. Agora, o princípio do empuxo. É um nome estranho, né? Mas é muito fácil de perceber o empuxo. O que acontece? Quando um corpo é mergulhado num fluido, então a gente tem uma caixinha aqui cheia de água, certo? Para esse corpo entrar aqui, ele não tem que expulsar água? Não, ele não entra. Matéria não ocupa o mesmo lugar, no espaço, certo? Então, quando esse ovo entrou aqui, vamos supor que aqui era o nível da água, certo? Pelo o ovo entrar, o nível da água passou a ser esse daqui, certo? Só que esse excesso de água que saiu aqui, ele não sofre o peso da gravidade para baixo? Sofre. Esse peso da gravidade para baixo, ele quer empurrar o ovo de volta para a água ocupar o lugar dela. A água que o ovo expulsou. Então, o ovo passa a ser mais leve. Por quê? Ele tem a gravidade para baixo, não adianta, a gravidade puxa as coisas para baixo, mas ele tem essa força para cima por conta desse excesso de água que saiu aqui, certo? Essa força aqui para cima chama empuxo, certo? Então, o empuxo é a força exercida em corpos que estão em fluidos, é uma força que é para cima e ela depende do tanto de fluido que ficou deslocado por conta da imersão desse corpo. Bem simples, né? Então lembra que empuxo é isso. Por isso que você tem a sensação, e de fato você é mais leve quando você está dentro da água. Por quê? Você está dentro da água, existe o peso, a gravidade, a peso, né? A terra te puxando, a força gravitacional. Porém, quando você entra na água da piscina, na água do oceano, você expulsa a água do lugar, certo? Esse volume de água que você expulsou está te empurrando para cima, né? Para ocupar o lugar dele de volta, para você sair da água. Então você, no equilíbrio entre o peso e o empuxo, né, você acaba ficando mais leve. É óbvio que se o empuxo ganha, que é o caso aqui do ovo, né, o ovo boia. Se a força peso e o empuxo forem iguais, o ovo vai ficar nadando aqui dentro e não vai ter problema nenhum. Se o peso é maior que o empuxo, aí o ovo fica aqui no fundo. Então depende de quem ganha, né? O empuxo ganhou, o negócio vai para cima. O peso ganhou, o negócio vai para baixo. Se eles são iguais, o negócio fica ali, certo? Aí a gente tem alguns exercícios, não precisa se preocupar com eles, que a gente vai cobrar só essas questões teóricas, tá? Então aqui, ó, olha só, corpos imersos e flutuantes. Então, em qualquer corpo que você coloca dentro de um fluido, né, ele tem o peso, vai ter sempre o peso dele, que é massa vezes gravidade, só que vai ter um empuxo para cima. Esse empuxo também é massa vezes gravidade. Só que é a massa de quem? A massa do fluido que foi expulso, certo? No peso é a massa do objeto, no empuxo é a massa do fluido, tá certo? Não precisa pensar nisso daí não. Então aqui ó, o peso ganhou. Peso que foi mais forte. Aqui, o empuxo que foi maior, tá certo? Porque levou a bolinha lá para cima. Dá uma lidinha nisso daí, tensão superficial, por que os bichinhos conseguem ficar
em cima da água, como se ela fosse uma tela, né? Que não dá para se penetrar, como se fosse um colchão de mola, né? Dá uma olhadinha nos exercícios, mas a gente não vai cobrar eles não. Só alguns teóricos que já estão aí no Moodle. Um abraço, até a próxima.